O que tem em comum o assassinato do jovem congolês Moise Kavabang, a chacina do Jacarezinho e a apologia ao nazismo aqui no Brasil? Tem mais em comum do que você pensa. E é isso que a gente vai tentar explicar na nossa conversa de hoje. Nós tivemos, ao longo desses dias, a triste notícia do linchamento do jovem Moise na Barra da Tijuca. Tivemos também a notícia de um assassinato a sangue frio, com 3 balaços, de um cidadão que estava entrando em casa e procurando a chave para abrir a porta, onde a sua filhinha estava esperando. E qual é a coincidência? Tratava-se de um cidadão negro. E tivemos também, com ampla repercussão, o caso da apologia ao nazismo, a defesa da reorganização do Partido Nazista aqui no Brasil. E tivemos, há pouco tempo, a chacina do Jacarezinho. Tudo isso é um caldo de cultura da barbárie, mas que tem explicação aqui no Brasil. Não se trata de episódios isolados, de pontos fora da curva. A chacina do Jacarezinho, uma favela que já foi região de Quilombo, que sofreu uma incursão policial há algum tempo atrás, há um pouco mais ou um pouco menos de um ano, que resultou na morte de dezenas de pessoas. Foi a primeira vez que isso aconteceu? Não. Foi a última vez? Também não. Mas, naquele episódio, havia uma proibição do Supremo Tribunal Federal para que a polícia continuasse fazendo esse tipo de incursão letal. Para quem mora nas favelas, os deserdados da vida, os negros, os pobres, aqueles que têm que ficar invisibilizados. Preto apagado na história, mas traz na memória os dias de rei. Mas isso foi invenção de agora? Não, pessoal. Desde que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, bacana, parabéns, rompeu formalmente os grilhões da escravização, mas não acolheu o povo negro, que era a maioria naquela época, a maioria da população brasileira, não lhe deu perspectiva, não tinha projeto, muito pelo contrário. Já naquela época, no dia seguinte à Lei Áurea, nós vamos encontrar editoriais de jornais da época dizendo o que fazer com essa gente. Serão vagabundos, será gente que não trabalha, gente sem ofício, que vai ter que aprender o ofício nas penitenciárias. Qual foi a solução? Torná-los invisíveis, juntamente com delinquentes, com prostitutas, com os soldados de Canudos, aqui no Rio de Janeiro, aproveitando a geografia, a conformação geográfica do Rio, vamos levá-los lá para cima, que vão para lá, fiquem longe das nossas vistas. E o Rio de Janeiro, naquele momento, passava pelo processo de embelezamento, de urbanização, que significa, na verdade, gentrificação. Tirar da paisagem aquela gente que compromete a paisagem, que compromete a beleza, que causa insegurança, já que lá no morro, né, eles ficam distantes e desde sempre as favelas cariocas são apontadas como lugar de doença, lugar de delinquentes, lugar de vagabundos, lugar dos indesejáveis, aqueles que metem medo, aqueles que nos causam repulsa. E quando a polícia vai lá e manda bala, ela está imbuída desse tipo de sentimento. Nós, homens e mulheres pretos, não vamos sair das ruas! Não vamos sair das ruas! Enquanto permanecer a política genocida do Estado! A política genocida do Estado! Basta! O que aconteceu com Moise tem alguma coisa a ver com a chacina do Jacarezinho? Claro que tem, porque o corpo negro é o corpo que não é de um ser humano. É como se fosse um saco de batata.
Aqueles assassinos, aqueles 5 delinquentes assassinos que espancavam, que davam de porrete no Moise, eles não se sentiam estar ali socando um ser humano. Estavam socando alguma coisa que ser humano não era. Não rouba, a gente não mata. E como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça! E o que isso tem a ver com um cidadão em São Gonçalo entrando no seu condomínio e tem um vizinho diante de si que lhe mete 3 balaços, porque ele estava procurando uma chave. Se um branco está procurando a chave de casa dentro da bolsa, é um branco procurando a chave de casa dentro da bolsa. Um negro procurando a chave de casa dentro da bolsa é um negro que vai puxar uma arma, porque o racismo, ele não produz só ódio. O racismo produz medo, o racismo produz repulsa, terror. Se aquele cidadão ele está remexendo na bolsa, boa coisa ele não vai puxar dali. E o que isso tem a ver com apologia ao partido nazista? Tem tudo a ver. O nazismo era racista por excelência. Ele pregava a supremacia de uma raça, a raça ariana. O nazismo era antissemita e produziu o Holocausto. Aliás, por conta das declarações desse monarca, que é um reles influencer, né, de rede social, as redes sociais se tornaram o território do ódio e da intolerância aqui no Brasil. E deu voz ao que Humberto Eco chamava de o idiota da aldeia, que ganhou proeminência nos dias de hoje a partir das redes sociais. Então esse monarca, é um idiota, mas é um idiota que tinha uma audiência de milhões de pessoas. Era um empoderado pela ignorância, era empoderado por esse tipo de sentimento, por esse tipo de visão distorcida. Isso é liberdade de expressão? Não, não é liberdade de expressão. Usar da liberdade de expressão, que é um direito constitucional quase que sagrado, que gerações de milhões de pessoas lutaram, perderam a vida para defender a liberdade de expressão. Nós não podemos aceitar que defender supremacia racial, defender extermínio de raças, signifique liberdade de expressão. Nós não podemos aceitar que a liberdade de expressão seja utilizada para acabar com a liberdade de expressão. Nós não podemos aceitar que a democracia seja utilizada para eliminar a democracia, como fez o nazismo. E a apologia ao nazismo aqui no Brasil também é crime. Lei 7.716 de 1989. Então não se pode ter contemplação com esse tipo de gente, com esse tipo de pensamento, e isso não é liberdade de expressão. E, aliás, como tentam fazer os apaniguados, os asseclas, os cúmplices e comparsas de Bolsonaro, inclusive a sua família, os seus filhos, querem equiparar socialismo com nazismo. O filho dele, deputado federal, completo idiota, ele quer elaborar um projeto de lei proibindo o comunismo. Ora, pessoal, o comunismo, a mensagem do comunismo, a mensagem do socialismo, a mensagem fraterna, de igualdade. Não há entre aqueles que defendem, você pode condenar, você pode criticar, mas não há na doutrina marxista, na doutrina comunista, na doutrina socialista, mensagem de supremacia racial, mensagem de machismo, mensagem de misoginia, mensagem de extermínio de raça. A mensagem é de igualdade. Se conseguiu ou não, isso é outra história. Se produziu projetos autoritários aqui e ali, isso é outra história. Mas são dimensões absolutamente incomparáveis. É por isso que esse debate ele é atual aqui no Brasil. Bolsonaro não inventou o nazismo, Bolsonaro não inventou o racismo, é verdade. Mas sob Bolsonaro isto se exacerbou. Para que vocês tenham uma ideia, na Polícia Federal, de 2019 para cá, há 60 inquéritos de investigação sobre a formação de grupos neonazistas e de gente que prega, que faz a apologia ao nazismo. Isso não é coincidência. Bolsonaro é um defensor da tortura. Bolsonaro tem como seu ídolo
Carlos Alberto Brilhante Ustra, o mais notório torturador e assassino da ditadura. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Então isso não é à toa. Por isso que derrotar Bolsonaro e derrotar o bolsonarismo é um primeiro passo, mas condição sine qua non para nós derrotarmos o racismo, derrotarmos a apologia ao nazismo, derrotarmos esse supremacismo que, desde Bolsonaro, isso vem se avolumando aqui no Brasil. Bolsonaro e o bolsonarismo destamparam a chamada Deep Web. Aquilo que ficava no esgoto, hoje viceja na sociedade brasileira. E é por isso que agora, em 2022, nós temos que impor a essa gente a derrota nas urnas. E temos também que ter claro, não há capitalismo sem racismo. A luta antirracista, a luta feminista, a luta anti-homofóbica é necessariamente uma luta anticapitalista.